Olá para você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo. A partir de agora nós selecionamos para você as principais notícias repercutidas no Tempo News nesta semana. Entre elas, vamos trazer os depoimentos na CPMI do INSS, a CPMI que investiga, portanto, os desvios, os descontos irregulares de dinheiro, dos aposentados e pensionistas do órgão. Vamos também detalhar a situação atual do deputado federal Eduardo Bolsonaro de São Paulo, que enfrenta vários problemas aí em relação à manutenção do mandato dele. E essa semana também aconteceu um apagão no Brasil que deixou o setor de energia preocupado. Então fique com a gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, a ficar em silêncio durante o depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito hoje. Fux concedeu habeas corpus no último sábado. O ex-presidente do INSS é a 8ª pessoa intimada pela CPMI a ser beneficiada dessa forma preventiva por esse instrumento. Logo no início da tarde, o presidente da comissão, senador Carlos Viana, criticou essa determinação do ministro. Olha só o que ele disse. Olá pessoal, chegando no gabinete para mais um dia, preparando tudo para a CPMI e, nenhuma novidade, recebo a informação de mais um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, dessa vez ao senhor Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, afastado em abril desse ano pela Justiça. Foi nem pelo governo, não, ele foi afastado pela Justiça. Tem ou não tem muito o que dizer esse senhor? Aí já ganhou habeas corpus. É algo que a gente se pergunta até quando vai durar tudo isso, né? Mas nós não vamos desistir, não. Vamos fazer as perguntas para ele. Porque, como eu disse para vocês, a verdade fala pelos fatos, pelos extratos, pelas contas, pelos milhões roubados dos aposentados. É só ver as notícias aqui, olha. Entidades pediram 204 mil vezes descontos de pessoas que morreram. Foram lá no INSS com listas falsas, compradas aí pela corrupção, pedindo desconto em farra. Crianças de 9 anos tentaram a assinatura de uma criança para poder fazer descontos lá no dia todo. COAF, olha aqui, ó, o comitê que acompanha as operações financeiras em nosso país. COAF, empresa de careca do INSS, movimentou 5 vezes mais do que a renda. Então, é aquela história, a população brasileira quer respostas. Eu também tenho. E nós vamos atrás delas. Ninguém vai calar a verdade. Ninguém vai nos fazer parar nessa investigação. Nós vamos enfrentar tudo isso. E eu não duvido, hein? Qualquer hora dessa surge aí uma delação premiada, alguém vai sentir que a ponta está fraca para o lado, porque só tem poderoso se defendendo. Não é só gente grande que está saindo fora e deixando os pequenos. Uma hora dessa, esses pequenos abrem a boca. Olha, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, mais uma vez criticou a interferência do STF nas investigações. Vamos ver o que ele disse. Nós temos ali uma demonstração clara de que a legislação sobre as CPMIs, eu tenho falado isso para vocês, precisa mudar. Precisa deixar com mais transparência e determinação a função e os limites de cada um dos poderes, especialmente de uma comissão de investigação. O que nós tivemos ali são 2 procuradores, o relator e a testemunha, que têm as suas visões, as suas versões sobre o direito, e ainda diante de um habeas corpus, mais um, que veio do Supremo Tribunal Federal, que delimitou, mas não com muita clareza, a questão de se investigar do testemunho. Então são questões técnicas que nós tivemos um primeiro momento que resolver, mas está indo bem. A preocupação hoje é nós entendermos com o depoente, com a testemunha, quais foram as decisões e por que essas decisões não impediram os descontos e os desvios no INSS. Porque ficou muito claro que desde os anos anteriores já existiam denúncias, já existiam os relatórios, mas as determinações elas não foram ou cumpridas ou não vieram no tempo certo. Os servidores públicos que estão em cargo de direção, presidência de órgãos como autarquias como o INSS, eles têm responsabilidade sobre os atos. É exatamente isso que nós queremos entender. Quais foram as iniciativas que ele tomou ou não tomou para evitar o rombo.
Pois é, o empresário Antônio Carlos Antunes, que é o careca do INSS, e o advogado Nelson Williams também foram beneficiados com o direito de ficar calados no depoimento e até mentir. Ô Ana, como é que tá sendo, como é que foi a sessão de hoje, né? Hoje teve confusão, teve uma hora que eles precisaram interromper, uma pessoa se sentiu intimidada ali, agredida, enfim, teve confusão. Mas como é que terminou a sessão de hoje? André, o depoente, ele usou, né, o Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, ele usou o seu direito constitucional também, né, de ficar em silêncio. O habeas corpus, o senador critica, mas é um direito de qualquer cidadão que ele tem de não produzir provas contra si mesmo. Então, o que o STF faz é só garantir esse direito de qualquer cidadão. E aí ele chegou lá na CPMI, não quis responder as perguntas, e o advogado dele reclamou do tom jocoso, né, ele usou essa palavra, das perguntas feitas pelo relator, que é o deputado Alfredo Gaspar. O relator não gostou também, se sentiu desrespeitado, houve ali um bate-boca entre eles, o que também já vem se tornando bastante comum na comissão. Essas reclamações do tom do relator já aconteceu com outros depoentes também. E aí a sessão foi suspensa 2 vezes e na volta de uma delas o deputado Marcel Van Hatten, do Novo lá do Rio Grande do Sul, chegou até a pedir a prisão em flagrante ali do Stefanuto, mas o presidente da CPI, o Carlos Viana, disse que não cabia, né, porque ele também não desrespeitou, ele estava ali no direito dele com base no habeas corpus que ele conseguiu. Agora, acho que vale a pena a gente destacar uma agenda importante que vai ter da CPI essa semana, que no dia 16, né, quinta-feira, o Carlos Viana disse que vai votar o requerimento para a convocação do Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, e ele é vice-presidente da Sindinaipe, que é uma das entidades da terceira, segundo o relator, a terceira entidade que mais recebeu recursos desse esquema de fraudes em aposentadorias do INSS. Então, quinta-feira provavelmente também vai ser um dia quente aí na comissão. Os governistas provavelmente vão querer derrubar esse requerimento, mas a oposição vem forte para conseguir a convocação do irmão do presidente Lula, André. O incêndio em um reator em Campo Largo, no Paraná, foi a causa do apagão que atingiu as 5 regiões do país. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os estados mais atingidos foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. A energia foi restabelecida gradativamente, levando até 2 horas e meia na região sul do país, que foi onde demorou mais a voltar. O incêndio, né, teria começado no equipamento de Furnas, operado pela Eletrobras, e foi controlado pelos bombeiros ainda durante a madrugada. As causas ainda estão sendo investigadas e o governo federal garante que não houve falta de energia, mas um problema pontual na infraestrutura elétrica. Hoje cedo, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre esse apagão. Vamos ouvir. Na verdade, um problema elétrico numa subestação de grande porte no Paraná, uma subestação da Eletrobras, que gerou em cadeia, naturalmente, e isso funciona de forma muito organizada e praticamente de forma automatizada pelo nosso Operador Nacional do Sistema, para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil, o sistema perdendo uma subestação desse volume de energia, 500 kV, ele corta programadamente um percentual em cada estado mais próximo, em alguns estados onde é necessário se fazer uma reprogramação da carga. E assim foi feito, nós imediatamente fomos acionados. Eu tenho por determinação desde o princípio do governo, quando aconteceu o primeiro evento desse, hoje é o segundo durante esses 3 anos, nós acionamos um grupo, que é o Grupo Especial de Resposta Rápida, entra a ONS, a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, o Secretário Nacional de Energia, o presidente da ONS, e sobre o nosso comando, imediatamente entraram e restabelecemos em 1h30 100% de todos os estados. É a demonstração da robustez da nossa transmissão nacional. Em outro trecho dessa entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Alexandre Silveira disse que foi um problema pontual.
Todo evento desse tipo é aberto um relatório de apuração de perturbação, que nós chamamos de RAP. Reúne-se todo o comitê de monitoramento do setor elétrico, é como acontece na aviação. Quando tem um problema na aviação, o CENIPA vai lá. Qualquer, o CENIPA vai e é instalado para que a gente faça possíveis correções e evitem novos problemas criados, pontualmente numa subestação. Então, hoje reúne-se a ONS, no próximo comitê de monitoramento do setor elétrico que participa todo o sistema, já tem que ser a ONS apresentar o resultado desse RAP e a gente moderniza ainda mais e busca soluções para evitar, para prevenir novos problemas. Não houve grandes danos ao sistema. O dano foi pontual numa subestação da Eletrobras e nós vamos apurar através desse relatório para poder evitar novos episódios desse tipo. Pois é, e sobre os problemas na transmissão de energia provocados pelo incêndio, o ministro lembrou os investimentos feitos no sistema e a ação rápida para restabelecer o fornecimento. É importante que a população entenda o que acontece nesse momento. Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Então, portanto, quando se fala em apagão, a gente sempre lembra para aqueles tristes episódios de 2001 e de 2021, que na verdade aconteceram por falta de energia e falta de planejamento. Hoje não. Hoje nós temos muita energia, nós inclusive robustecemos o nosso sistema de transmissão com 70 bilhões de linhas de transmissão que nós contratamos e estamos com obra em todo o Nordeste brasileiro, para o centro de carga, que é o Sudeste, e também ligamos Manaus a Boa Vista, como você acabou de dizer, Karine. Então nós temos mais segurança energética, mas é um episódio pontual que a ONS deu pronta resposta graças ao moderno sistema do nosso operador nacional. Voltar a falar com a Luciane Landim aqui. Ô Lu, a informação que a gente tem é de que o fornecimento foi sendo restabelecido, né? Desde a madrugada e também ao longo do dia de hoje. E o Ministério das Minas e Energia divulgou inclusive uma nota para levar mais explicações sobre o que foi que aconteceu. O que o Ministério falou aí hoje à tarde sobre esse problema, hein, Lu? Foi uma nota divulgada ali no meio da tarde, André, pouco antes das 4 horas da tarde, reforçando justamente que não houve falta de energia, que esse problema não foi por falta de energia, mas sim por esse incêndio pontual. Foi uma preocupação muito grande do ministro Alexandre Silveira ao longo de todo o dia, né, de deixar isso claro, de passar essa mensagem. Essa nota, então, do Ministério de Minas e Energia diz que o restabelecimento de energia elétrica foi feito de maneira célere na madrugada ainda desta terça-feira. Silveira disse que o sistema elétrico respondeu corretamente dentro dos protocolos previstos e que as interrupções foram rapidamente sanadas por conta aí de melhorias que ele apontou que foram adotadas em 2023 e que mostraram resultado. A nota fala ainda que a recomposição das cargas foi conduzida de forma controlada desde os primeiros minutos que o problema foi registrado e que em menos de 1 hora o fornecimento nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foi integralmente restabelecido, alcançando então mais de 90% do sistema. A região Sul, onde se originou a interrupção de energia, teve uma normalização total ali por volta de 2 horas da madrugada, um tempo inferior ao registrado em eventos semelhantes anteriores, de acordo com a pasta. Ainda de acordo com o comunicado, durante a reunião com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, foi apresentada a análise inicial das causas do evento, desse acidente, né, desse incidente, que vai servir de base para a elaboração do relatório de análise de perturbação, que é um documento técnico que identifica justamente as causas, os pontos de melhoria e as ações necessárias das empresas do setor para evitar novas ocorrências. Esse relatório, a previsão é que ele seja concluído em 1 mês. E esse comunicado, então, por fim, do Ministério destaca justamente esse assunto que a gente falou aqui
agora há pouco que, de forma preliminar, houve a conclusão de que o evento não ocorreu por falta de energia elétrica, mas sim em razão de uma falha técnica pontual em um equipamento de uma subestação, havendo abundância de geração energética no período do registro, ou seja, justamente esse incêndio que foi registrado nessa subestação. André, de tarde, então, ali por volta, mais ou menos no mesmo horário que essa nota foi divulgada, o ministro Alexandre Silveira foi ao Palácio do Planalto, se reuniu com o presidente Lula, foi uma agenda que foi marcada e colocada ali no dia depois dessa situação, desse apagão, não foi uma agenda prevista ontem à noite, por exemplo, quando os compromissos do presidente da República são fechados. Então foi justamente por conta dessa situação, né? Depois da reunião, a gente não teve uma manifestação do Palácio do Planalto, o ministro de Minas e Energia também não conversou com a imprensa, mas a gente destaca, claro, que houve esse comunicado por nota oficial do Ministério de Minas e Energia. Amanhã de manhã, Alexandre Silveira vai à Câmara dos Deputados. O ministro foi convocado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara para falar sobre outros assuntos, mas, obviamente, ele vai ser questionado por parlamentares sobre esse apagão e a gente deve ter, claro, novas manifestações do governo na figura do ministro de Minas e Energia sobre esse apagão que a gente teve, então, na madrugada de hoje. André? Pois é, então deixa eu convidar aqui para entrar na nossa sala de conversa aqui o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, Bruno Herbert. Presidente, o que esse incêndio na subestação de Bateias nos revela sobre a vulnerabilidade do sistema elétrico brasileiro? Em boa noite, essa foi a primeira pergunta que me veio à cabeça. Falou assim, olha, acabou ali, teve um incêndio pontual, de repente boa parte do país fica sem energia elétrica. O que revela esse estalo que deu e esse corte de energia que a gente teve? Bom, antes de tudo, boa noite, né, todos que estão nos assistindo aqui. Obviamente a gente viu, pegou todo mundo aí de madrugada, né, os operadores do Sistema Nacional, a partir de meia-noite, começaram a atuar rapidamente para restabelecer, né, a transmissão de energia, mas para a gente entender um pouco, foi falado já sobre a origem do problema, mas a gente precisa entender como é que funciona o sistema elétrico brasileiro, né? Então, existe a interligação das regionais, né? Então, todas essas regiões do país, no caso a Sudeste, Centro-Oeste, a Nordeste, a Norte e a Sul, né, essas regiões elas são interligadas pelas linhas de transmissões e, obviamente, você precisa das subestações para fazer a elevação da tensão ou rebaixamento da tensão para que essa energia seja usada nas cidades. Então, a gente pode entender essas linhas de transmissões como grandes vias, né, onde é transportada por todo o país. Quando existe uma interrupção repentina em uma das partes do sistema, existe todo um esquema de proteção, que no caso é o ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga. Ele entrou em ação e, obviamente, foi desconectando algumas regiões ou diminuindo a carga. Essa carga que a gente perdeu repentinamente foi em torno de 10 mil megawatts, é muita energia, né? A gente pode dizer aí que é em torno de 10% do que seria a energia do instantâneo em alguns momentos do país, e a proteção do sistema, quando ele entrou, ele fez essa redução da carga e depois o operador do sistema ele foi fazendo com que essa carga, com essa transmissão de energia fosse voltando com segurança às regiões. Esse trabalho aconteceu em pouco mais de 1h30, né, de trabalho, e começou a ser restabelecido. Então, veja, assim, o sistema, a gente sabe que ele não é infalível, né? Os equipamentos são equipamentos que precisam, obviamente, de uma manutenção constante para que isso não ocorra, mas, eventualmente, pode sim ocorrer, que foi o que aconteceu nesse momento, né? As causas de tudo que está acontecendo, obviamente, deve ser emitido um relatório até a ONS, até o dia 17 de outubro, vai estar emitindo um relatório com mais detalhes, né, do que está acontecendo, mas esse apagão ele ocorreu por uma proteção do sistema.
Já o presidente Lula elogiou o atual momento da relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que pintou uma indústria petroquímica entre eles após o diálogo por telefone em 6 de outubro. Em um discurso numa cerimônia do Dia dos Professores, que é hoje, no Rio de Janeiro, Lula destacou o fato de ambos estarem perto de completar 80 anos de idade e disse que irão tratar um ao outro sem liturgia. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho, significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Bom, e outra questão para ser resolvida pelo presidente Lula é o nome do novo ministro do STF. Após retornar da Itália, o presidente iniciou uma série de reuniões para definir o sucessor do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, que se aposentou recentemente. Na noite dessa terça-feira, Lula recebeu no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, além do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O encontro, solicitado pelos próprios ministros do Supremo, teve o objetivo de discutir o perfil desejado para o novo integrante da Corte. A interlocução com nomes do Judiciário ocorre em meio às consultas que o presidente tem feito também dentro do governo e junto ao Senado, responsável, por sabatinar e aprovar o indicado. Ainda nessa terça, no Palácio do Planalto, Lula se reuniu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, considerado favorito dentro do Planalto para a vaga. A escolha, no entanto, depende de uma costura política mais ampla, já que o presidente busca um nome que encontre mínimo de resistência, tanto no STF quanto entre os senadores. E nos próximos dias, Lula deve conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vem defendendo o nome do colega Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para este cargo. Aliados do governo avaliam que uma eventual rejeição a Pacheco pode gerar retaliações na casa, inclusive em votações de interesse do Planalto. Pois é, as informações são de que Lula estaria considerando Jorge Messias para a função. Também está no radar o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que mantém bom trânsito com o político e relações próximas com o Planalto. Entre os cotados aparece ainda o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, que ganhou destaque pela atuação em pautas ligadas à integridade pública. Já a filha de Fachin tem se manifestado a favor e interesse por a indicação de uma mulher para a vaga. Pois é, Luciane Landim, e de fato agora foi publicada a aposentadoria do ministro Barroso numa edição extra aí do Diário Oficial da União, Exatamente, Círia, uma edição extra do Diário Oficial da União que saiu agora há pouco e que a gente tem a assinatura então do presidente Lula oficializando essa saída de Luiz Roberto Barroso do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo texto que a gente tem aqui, Barroso cumpre um cronograma que já tinha sido adiantado, já tinha sido previsto antes, que é ficar no Supremo até a sexta-feira, cumprir expediente no gabinete, terminar pendências que estão ali até a sexta-feira para que ele esteja aposentado no sábado, dia 18 de outubro. É o que diz esse texto, então, publicado no Diário Oficial da União. Importante a gente destacar, Círia, André, que a partir desse momento, a partir de sábado, então, essa vaga de Barroso vai estar aberta no Supremo Tribunal Federal, abrindo o espaço oficialmente para que o presidente Lula faça essa indicação de quem deve ser o novo ministro. Claro, a gente lembra também que a indicação de
Lula ainda não é garantia, esse nome deve passar por sabatina e aprovação no Senado Federal. Se for aprovado, se receber o aval, toma posse como ministro do Supremo, né? Mas é isso, a partir de sábado, Luiz Roberto Barroso vai estar aposentado e a gente tem agora, então, a confirmação com a assinatura de Lula desse cronograma. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, ele intimou hoje a Defensoria Pública da União a apresentar a defesa do deputado Eduardo Bolsonaro, que é do PL de São Paulo. O parlamentar é acusado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, de coagir autoridades do Judiciário durante o julgamento que condenou o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Pois é, o filho de Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro, foi notificado por edital, isso no fim de setembro, depois que oficiais de justiça não o localizaram. Ele tinha 15 dias para se manifestar, mas perdeu o prazo e agora pode ser julgado. Com a decisão, Moraes pretende, portanto, garantir o andamento desse processo. A denúncia da PGR, apresentada em 22 de setembro, acusa Eduardo e o youtuber Paulo Figueiredo de coação no curso do processo, com pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. E de acordo com a acusação, ambos teriam usado redes sociais e também contatos nos Estados Unidos para pressionar e ameaçar ministros do STF, prometendo sanções internacionais em caso de condenação de Jair Bolsonaro. Luciane Landim, como que fica a situação agora, hein, do deputado Eduardo Bolsonaro? Olha, Círio, eu acho que é importante a gente destacar que a Defensoria Pública da União sendo acionada nesse caso é justamente para garantir que o deputado Eduardo Bolsonaro tenha uma defesa sendo feita nesse processo no Supremo Tribunal Federal. Ele teve espaço para se manifestar, para que advogados que o representem se manifestassem, né? Ele foi intimado, foi notificado por edital depois que a Justiça teve dificuldades para encontrá-lo, entregar essa manifestação da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, essa notificação foi feita ali no Diário de Justiça Eletrônico. Os advogados de Eduardo não se manifestaram, não apresentaram essa defesa prévia nessa denúncia da PGR, e a Defensoria Pública da União entra justamente nesse sentido, para garantir que Eduardo não passe por essa denúncia sem que seja defendido, né? Sem que possa ali colocar os argumentos que possam favorecê-lo nesse processo todo. Então é importante a gente deixar muito claro esse ponto, que inclusive é tomado pelo Supremo Tribunal Federal como prática do funcionamento judicial, mas também como uma forma para evitar novos ataques, evitar que esse processo caminhe sem uma possibilidade de defesa, sem que Eduardo possa se manifestar. Essa defesa, ela é protocolada no processo, ela é feita por escrito. Então não há necessidade, por exemplo, de Eduardo fazer isso oralmente, ter que se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então é uma defesa que é protocolada ali no processo que caminha no Supremo Tribunal Federal. Importante a gente destacar isso, e a Defensoria Pública entra então nesse sentido de não deixar o deputado desamparado na defesa dessa denúncia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, usou as redes sociais para mandar um recado para as companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens. Segundo o deputado paraibano, a Câmara não vai aceitar esse abuso. São palavras dele. Mota vai pautar a urgência do projeto de lei do deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, que dispõe sobre o direito do passageiro aéreo ao transporte, portanto, gratuito, da bagagem de mão e um item pessoal em voos domésticos e também internacionais operados em território nacional, e dá outras providências. Mota afirmou que o consumidor vem em primeiro lugar. Olha só o post dele, portanto, feito em uma rede social. Ele começa ali dizendo: um recado às companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens. A Câmara não vai aceitar esse abuso. Vou pautar a urgência do PL, aí ele coloca o número ali, 5041/2025, do deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, que garante o direito do passageiro de levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança
cobrança adicional. O consumidor vem em primeiro lugar, disse ali, portanto, Hugo Motta neste post aí na rede social X. Ele não divulgou a data, né, em que vai ser pautada a urgência desse projeto. Após o anúncio do presidente da casa, o deputado autor desse projeto agradeceu em nota, né, abre aspas ali, ele falou o seguinte: a sensibilidade do presidente Hugo Motta para pautar a urgência desse projeto. Segundo o deputado do PP, o projeto busca garantir um direito essencial dos passageiros, que é carregar uma mala de mão sem a cobrança adicional, como acontece hoje. A taxa que algumas companhias anunciaram é abusiva, fecha aspas ali para a fala do deputado. O parlamentar ainda afirmou que acredita que o plenário também vai estar ao lado da urgência para que a matéria seja votada o quanto antes, proibindo despesas a mais. O projeto tem o objetivo, portanto, de assegurar, né, que os passageiros aéreos possam levar uma bagagem de mão e um item pessoal em voos domésticos e internacionais operados em território nacional sem custos adicionais. O PL busca também impedir a prática recentemente anunciada por algumas companhias aéreas que querem uma forma de cobrar pela bagagem de mão. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, já possui uma resolução que estabelece o direito dos passageiros de transportarem de graça uma mala de mão de até 10 quilos, desde que respeite ali os limites de dimensão e também segurança operacional. Segundo o projeto do deputado da Vitória, a cobrança adicional pela mala de mão constitui uma prática que fere os princípios da transparência e da boa-fé nas relações de consumo. Isso porque, segundo ele, reitera aí um direito que sempre foi reconhecido ao passageiro e transforma um serviço essencial em um produto opcional. O projeto assegura ao passageiro, portanto, o passageiro de voos domésticos ou internacionais operados por companhias aéreas, quando parte da viagem ocorrer em território brasileiro, o direito de transportar bagagem de mão sem cobrança adicional. O consumidor poderá levar uma bagagem de mão dentro desses limites regulamentados pela ANAC e um item pessoal, como bolsa, mochila, uma pasta, observados ali, como eu disse, os limites de peso, de dimensão, todos estabelecidos pela ANAC. As companhias aéreas ficam, portanto, proibidas de oferecer tarifas que excluam ou limitem ali esse direito. A cobrança só vai ser permitida quando a mala exceder esses limites de peso ou mesmo de dimensões ali, como a gente disse, que são pré-estabelecidos. A Latam iniciou essa cobrança em rotas internacionais, enquanto a Gol também já sinalizou que deve adotar essa medida. E as empresas, elas justificam essa mudança afirmando que outras companhias internacionais de baixo custo que operam no Brasil já realizam, portanto, essa cobrança. Hugo Motta, portanto, Luciane Landim, pelo que tudo indica, está disposto a barrar aí essa prática, Ele está disposto, mas claro, isso passa por uma votação na Câmara dos Deputados, Não é uma decisão somente do presidente da instituição, mas o que a gente vê é que há sim um apoio a essa pauta, um apoio inclusive pressionado muito por populares, por passageiros que não estão gostando dessa história de ter que pagar também pela mala de mão. Essa mala que é levada ali fica entre 10 e 12 quilos e que hoje em dia o passageiro tem direito de levar junto ao item pessoal dentro do avião. Mas eu trouxe até um fator curiosidade, Síria, para a gente discutir esse assunto. A gente tem a indicação de Hugo Motta de que não vai permitir esse abuso, palavra que ele usou, mas esse assunto já é tratado no Congresso Nacional há bastante tempo. E aqui eu trago uma análise, um ponto até sobre despacho de bagagem, aquelas bagagens maiores e não somente essa mala de mão que é levada ali na cabine do avião, porque esse assunto já foi tratado e inclusive aprovado pelo Congresso Nacional, mas alvo de um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. E de novo, só para a gente ressaltar que eu estou falando do despacho de bagagem geral e não somente essa mala de mão. Então teve esse veto em 2022 assinado pelo ex-presidente
ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que até hoje não foi analisado. É o veto mais antigo na pauta do Congresso Nacional, já foi adiado mais de 10 vezes, mas que até hoje não foi analisado. Então é um assunto que a gente volta agora, a gente retoma esse debate e que, claro, o consumidor e os passageiros não esquecem tanto desse despacho de malas maiores e não vai deixar passar, como a gente tem observado muito também, essa questão das malas de bordo, né? As malas de mão menores que acompanham ali. Mas, claro, a gente tem que lembrar também que é importante, ao mesmo tempo em que uma norma é pensada para proibir essa situação, pensar também na proteção do consumidor em relação aos preços, né, Síria? Porque a gente viu quando o despacho de bagagem começou a ser cobrado, houve ali o argumento de que as passagens iriam ficar mais baratas para quem não queria, para quem não optasse pelo despacho de malas ali nas companhias, mas o que a gente observou ao longo desses anos foi justamente o contrário, com milhares de reclamações sobre esse assunto, reclamações inclusive de que o preço das passagens somente aumentou. Então é um assunto que a Câmara dos Deputados vai analisar nesse sentido da fala de Hugo Mota, mas que também é importante pensar nessa proteção ao consumidor nessa questão dos preços, né? A gente vê uma atuação da ANAC, a Agência Nacional de Regulação Aérea, que trata justamente dessa questão da aviação civil, mas é difícil ao mesmo tempo tratar de regulação de preços. Isso nem é uma conduta muito flexível até, né, na verdade, na legislação brasileira, mas que também há um clamor para que seja debatida no Congresso Nacional. Síria. Tá certo, Lubom. E a gente vai continuar nesse assunto porque nós temos muitas dúvidas, né? O consumidor tem muitas dúvidas sobre tudo que envolve aí o nosso direito, na verdade. Nós somos consumidores o tempo todo, né? E nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito do consumidor, a Sabrina Mata Machado. Sabrina, boa noite para você. Seja bem-vinda aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando qual que é a sua avaliação sobre essa prática recente aí de algumas companhias aéreas, né? Cobrarem pela essa bagagem de mão. E se isso configura um abuso contra os consumidores? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante para todos nós, né? Bem, a análise inicial, acho que a gente vai ter que acompanhar essa cobrança. De fato, como bem foi informado, o consumidor hoje ele possui o direito previsto pela resolução da ANAC, que dispõe que as companhias aéreas elas devem oferecer ao consumidor que ele possa levar uma bagagem gratuitamente até 10 quilos, observando, né, as dimensões ali disponíveis pela companhia aérea. Então, hoje em dia, ele tem essa disponibilidade, além de levar uma mochila ou uma bolsa debaixo ali do seu assento. Então, a partir do momento que está sendo retirado um direito do consumidor, gera uma comoção em todos nós. Porém, lembrando que isso vai gerar uma repercussão para análise sobre o abuso, de como que isso vai funcionar, tá bem? Hoje em dia, tem algumas companhias aéreas que já estão iniciando essas cobranças aí, com relação a alguns tipos de voo, e para isso a gente vai ter que avaliar o seguinte sentido: é um direito do consumidor levar essa bagagem gratuitamente, obedecendo aqueles requisitos, porém eles estão querendo que essa bagagem seja despachada sob uma promessa de que as passagens vão ficar mais baratas. Então, diminuir o valor da passagem aérea para que essa passagem seja encaminhada. Acontece que, como também comentado aí, muito importante, nós já tivemos um evento anterior com relação às bagagens despachadas, que também teve essa promessa, e que a gente viu muito pelo contrário, infelizmente, né? As passagens aéreas ficaram cada vez mais caras e ainda os despachos das bagagens também tiveram seus valores elevados. Então, vamos precisar avaliar com relação a isso. A Câmara dos Deputados está de olho no sentido de tentar barrar essa cobrança, e isso por quê? Como é um direito do consumidor, a partir do momento que você está retirando um direito do consumidor,
a gente vai ter que avaliar o quanto que isso é um abuso. Até então, a gente não pode falar sobre o abuso por si só, porque, querendo ou não, existe também a possibilidade da companhia aérea de estipular preços sobre as suas passagens, assim como a questão da bagagem, né, de mão. Isso porque, quando se fala de despacho de uma possibilidade de uma bagagem de até 10 quilos, que é disponibilizada, né, determinada pela ANAC, que seja encaminhado, que seja o consumidor poder levar ali dentro da companhia aérea até 10 quilos de bagagem, ela vai ter que informar como isso vai acontecer, porque isso é um direito já garantido dele, né? Então, eles vão retirar o direito de levar ali uma mochila e vai ser só permitido 10 quilos, ou eles vão retirar qualquer tipo de bagagem, bagagem que seja até as dimensões que hoje é permitido, tá bem? Então, inicialmente, o que a gente pode dizer existe esse direito, realmente está querendo ser retirado esse direito do consumidor para que venha uma maior cobrança em cima do consumidor. Então, para a gente avaliar esse abuso, nós vamos ter que avaliar o que está sendo informado, tá? Isso porque é direito básico do consumidor que seja informado qualquer alteração e o que ele está adquirindo. Então, vai ser obrigatório que as companhias aéreas, no momento que for o consumidor adquirir ali a passagem aérea, vai ter que discriminar, ou seja, informar de forma clara, objetiva e de fácil acesso do consumidor o que eles estão oferecendo, o que eles estão cobrando e o que vai ser permitido. Porque, lembrando, se caso não tiver qualquer informação e o consumidor ser pego de surpresa, até mesmo no ato ali da viagem, ele pode denunciar a ANAC naquele momento, assim como os órgãos de proteção do consumidor, porque aí sim, de fato, existe um abuso sobre o consumidor. É isso aí, o Tempo News volta na segunda-feira às 7 horas da noite. Muito obrigada e até a próxima.